no que tange a TUSD, a gente rememorando aqui o histórico, né? O STJ tem duas turmas que julgam matéria tributária, que é a primeira e a segunda, né? O que aconteceu em 2017? Em 2017 tivemos olha para minha mãozinha aqui, ó, uma decisão contrária, uma decisão desfavorável, tendo como relator o ministro Gurgel de Faria, uma, né? Na primeira turma. E a segunda turma continuou julgando, né? Continua julgando maciçamente de forma favorável ao contribuinte. E houve decisões favoráveis ao contribuinte, mesmo depois dessa avis rara, mesmo depois dessa única do ministro Gurgel de Faria, de modo que a jurisprudência continuou favorável e a palavrinha consolidada continuou sendo utilizada, né, nos acórdãos subsequentes a 2017. A gente viu aqui acórdão de 2020, né, usando essa palavrinha consolidada aqui, né, tal. Então, agora, o que ocorre? No momento de firmar a tese, no momento, nós estamos esperando desde 2017, né? Desde que houve essa decisão do ministro Gurgel de Faria. Então, o que o STJ decidiu fazer? Afetar a discussão. Afetar a discussão significa remeter a discussão para a primeira sessão. A primeira sessão abrange a primeira e a segunda turma, significa o encontro das duas turmas, para que elas se encontrem e tal, e resolver, né, como é que fica. Mas, assim, essa afetação ocorre no momento em que todo o histórico da tua estúdio só tinha uma decisão contrária aos interesses do contribuinte, né? Uma decisão desfavorável, e o resto maciçamente favorável. Apesar desse cenário, nós tivemos na TUSD, que é o tema 986 do STJ, a decisão da primeira sessão, que, como eu disse, né, abrange as primeira e segunda turma. No dia 13 de março, o impacto estimado, no caso, é de 33 bilhões por ano em arrecadação, né? Cerca de 50% do que é recolhido em ICMS sobre energia elétrica no Brasil. Okay? E aí, qual é a tese firmada? A tese firmada é essa aqui, ó. A tarifa de uso do sistema de transmissão, TUST, ou tarifa de uso. Por que IO? Porque em cada conta de energia, essas tarifas, elas têm uma nomenclatura diferente. Em algumas vem só TUST, em outras vem só TUSD, em outras vem encargos setoriais, outras vem assim, outros encargos. Então, qualquer que seja a nomenclatura, o STJ está dizendo que quando essas tarifas são lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, ou seja o consumidor comum, como nós todos aqui, seja aquele consumidor o cativo, aquele que contrata diretamente uma demanda de energia elétrica, né? Integra, para fins da lei do ICMS, a base de cálculo do ICMS. Então, essa tese firmada, ela é contrária a tudo que o STJ disse que estava consolidado. Uma coisa que chamou muita atenção, não sei quem aqui acompanhou ao vivo, né, a sessão de julgamento, é que é o seguinte: na advocacia, a derrota, digamos, faz parte da vida, a gente enfrenta derrotas todo dia, né? A gente não ganha todas, pelo contrário, né? Na advocacia judicial, nós temos mais derrotas do que vitórias. E quando a gente leva uma postulação em juízo, a gente fundamenta, tem o cuidado de argumentar muito bem, de estudar, de fundamentar, etc. E, às vezes, o juiz dá uma decisão favorável, depois outro juiz uma decisão desfavorável. Existe um problema quando o juiz muda de posição, né? É um tanto problemático quando o juiz muda de posição. Não que ele esteja proibido de mudar de posição, né? Todos nós podemos, né, mudar de posição e tal, se encontrarmos um argumento melhor, se encontrarmos um fundamento
melhor que justifique a nossa posição. Mas o que o advogado espera, e o cidadão também, é que ao mudar de posição, o juiz justifique as razões da sua mudança. Por que eu votava? Por que até então, durante uma década, eu votei num determinado sentido e agora, né, num estalo da noite para o dia, eu estou votando em sentido diametralmente oposto? Por que razão? Quais são as razões que levaram a uma mudança de entendimento, né? A gente, seja como parte, seja como advogado, a gente espera que essas razões sejam exibidas, né? Sejam tornadas públicas, né? Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. O relator, o ministro Herman Benjamin, mudou de posição. Ele, sim, justificou sua posição, tal, etc. O ministro Gurgel de Faria nem precisava, porque a gente já conhecia a posição dele, já que foi dele o voto contrário lá em 2017. Mas e os demais juízes da corte? E os demais ministros? Por que razão mudaram de posição? Não sabemos. Eles não justificaram essa mudança abrupta e repentina, né, de posição. Né? Aliás, aconteceu uma coisa que chamou muita atenção, né, quando a relatora proferiu seu voto, etc. e tal, e perguntou assim: alguém discorda? E todo mundo quieto, todo mundo assim, inerte. Alguém discorda? Quer dizer, tipo, reunião de condomínio, tá? Parecia assim, não parecia um julgamento de uma corte superior. Parecia assim, reunião de condomínio. Alguém discorda? Vamos aprovar a reforma da fachada. Vamos trocar a porta de entrada. Alguém discorda? Então está aprovado. Foi desse jeito, como se fosse uma reunião de condomínio. Isso é assustador. Assustador. Nós estamos falando de interesses de milhões de contribuintes, de milhares de ações. O que se espera é fundamentos, né? Quando o juiz fundamenta sua decisão, a gente se conforma, embora possa até não concordar, mas se conforma com a derrota porque ela faz parte da profissão. Mas sem fundamento, não dá para engolir. Né? Não dá para engolir, porque tudo que é decidido nos tribunais, nós temos a tarefa de explicar para o nosso cliente: olha, vou ter que te explicar que não deu certo. Mas como assim? Não estava caminhando tudo bem? Mas eles mudaram de posição. Por que eles mudaram de posição? Não sei. Não justificaram. Né? Não, os fundamentos que a gente esperava que ocorressem, não ocorreram. Então, eu não sei por que mudaram de posição. Quer dizer, a gente fica com a cara de tacho perante o cliente, né? Que fica parecendo que a gente se lançou numa aventura, quando, na verdade, não é isso. Né? Na verdade, o que a gente se orientou por uma jurisprudência que, como o próprio STJ diz, estava consolidada. Agora, eu tenho até medo agora de usar essa palavra consolidada, porque eu já não sei mais o que ela significa. Como é que foi a modulação? Como é que foi o marco temporal da modulação? A data escolhida para modular os efeitos do julgamento busca garantir que os consumidores que obtiveram decisões liminares antes de a primeira turma do STJ decidir desfavoravelmente em 2017 não sejam prejudicados. Olha só, o marco temporal está lá em março de 2017. Por quê? Porque na cabeça do STJ, em 2000, qual que é o fundamento de uma modulação? Né? Se a tese, ao ser firmada, implica uma mudança de jurisprudência, essa mudança tem que ser aplicada só daqui para frente, ao princípio da irretroatividade do direito. Há muito tempo que na doutrina mundial, né? E aí eu me lembro aqui da dissertação de mestrado da juíza Pessoa de Mendonça, Maria Luísa Viana Pessoa de Mendonça, né? Que ela fez uma brilhante dissertação de mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, demonstrando exatamente isso. Não há mais o princípio da irretroatividade da lei. No mundo inteiro, a doutrina mundial consagra, e esse movimento começou na Alemanha, a irretroatividade do direito. Todo o direito tem que ser retroativo, tem que ser irretroativo, não apenas a lei. Né? Porque se os tribunais retroagem, de que adianta o legislador não fazê-lo? Porque o que importa é qual é o sentido da lei.
né? É este sentido que, uma vez fixado, não pode retroagir. Então, o fundamento da modulação é: houve uma mudança de jurisprudência, essa mudança vai produzir efeitos daqui para frente. O que se entendeu nesse julgamento como mudança de jurisprudência? Aquela decisão única, uma só, do relator Gurgel de Faria. Decisão única não é mudança de jurisprudência. A jurisprudência continuou favorável até então. Então, no meu modesto entendimento, se é para modular, a modulação teria que ser do dia 13 de março agora em diante, e não lá em 2017. O que aconteceu lá em 2017 não foi mudança de jurisprudência, foi uma decisão divergente no meio de um monte, né, em sentido favorável. Então, nos casos em que a liminar ainda... outra coisa esquisitíssima, estranhíssima, o STJ inaugurou um novo critério de modulação. Tem que ter decisão favorável vigente. Não sei de onde que tirou isso, né? Nos casos em que a liminar, ou a sentença, conforme o caso, estiver vigente, eles deverão recolher ICMS com a inclusão da TUST-TUSD na base de cálculo a partir, né, da publicação do acórdão com a tese aprovada. Bom, então vamos sintetizar isso aqui. Vamos lá. Os requisitos da modulação. Quais são os requisitos da modulação? Que o contribuinte, nosso cliente, tenha distribuído a ação antes da data do julgamento daquele RESP do ministro Gurgel de Faria, lá atrás, que foi no dia 27 de março de 2017. Quer dizer, a modulação deixa desprotegido, né? Não alcança, ou seja, desprotege a maioria dos nossos clientes, porque a maioria entrou depois disso aí, né? E aqui vem outra esquisitice, né? Que tenha obtido uma decisão favorável ainda vigente na data do julgamento do tema. Que o contribuinte tenha decisão favorável vigente aqui no 13 de março agora. Meu Deus do céu, dá vontade de responder. O STJ, eu só não tenho decisão favorável porque você mandou sobrestar tudo. Você não mandou suspender os processos todos? Os juízes cumpriram a determinação de vossas excelências. Como é que eu vou ter decisão favorável se o juiz não pode julgar? Todo mundo suspendeu. Houve exceções. Eu tenho aqui uns 2 casos em que o juiz deu liminar primeiro e suspendeu depois, né? Na época eu comemorei. Tivemos uma vitória liminar, mesmo com sobrestamento. Tem 2 juízes aqui que deram a liminar assim mesmo. Eu te falar a verdade, hoje eu preferiria não ter vencido essa liminar, não ter tido essa, entre aspas, vitória, só para não ter que explicar uma titica dessa para o meu cliente. Uma liminar inútil, porque proferida depois de 2017, completamente inútil, eu vou ter que... Até agora eu não fiz isso, tá? Mas eu vou ter que calçar a minha cara, explicar para o cliente, sabe esse tributo que você vem economizando? Você vai ter que pagar, então você tem 30 dias para pagar. Tudo isso aí que você economizou, né? Então, é um requisito, veja só, este segundo item aí é um requisito que o próprio STJ impediu que se configurasse. Ele mesmo impediu a prolação de uma decisão favorável com sobrestamento. E agora exige isso como requisito de modulação. Não dá para engolir, entendeu? Não dá nem para entender e nem para engolir, né? E aí, então, tá lá. Quem são os desprotegidos? Os desprotegidos são todo mundo, né? Todos. Quase todos, né? Os desprotegidos. Dessa forma, a modulação não beneficia os seguintes contribuintes, que são quase todos. Aqueles que não ajuizaram a demanda, né? Não terão o benefício em momento nenhum. Aqueles com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual não tem a tutela de urgência, e não tem porque está sobrestado, ou cuja tutela concedida não mais esteja vigente, por ter sido cassado ou reformado, né? Aqueles... não, veja só essa outra esquisitice aqui. Essa é mais uma, tá? Aqueles com ajuizamento de demanda judicial na qual a tutela de urgência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial. O STJ disse o seguinte: não tem prejuízo nenhum para você, não, porque você está depositando. Se você está fazendo o depósito mesmo, qual é o prejuízo que você tem, né? O dinheiro está ali.
para você pagar o tributo, é só converter em renda e pronto, está pago. Não acreditava uma coisa dessa, né? E aqueles com ajuizamento de demanda na qual a tutela de urgência foi concedida após o 27 de março de 2017. Ou seja, quase todos, né? Quase todo mundo. E aí o estupefato está perguntando, mas e agora? E agora? Cabe embaixo da declaração, a matéria vai para o Supremo e aí vai ter rescisória? Vamos uma a uma das suas perguntas aí, estupefato. Na verdade, estupefato é o nosso alter ego, né? Embaixo da declaração, cabe. Cabe. Principalmente no que tange a modulação. Essa modulação esquisitíssima, né? A matéria vai para o Supremo. A matéria ainda pode ir ao Supremo Tribunal Federal? Tem uma coisa que a gente tem que explicar para os nossos clientes, para o leigo, né? Existe um mito na cabeça do leigo de que toda discussão jurídica tributária vai para o Supremo Tribunal, como o Supremo Tribunal como uma instância superior ao STJ, tá? Isso não, eu acho até que deveria mesmo, porque toda matéria tributária é constitucional, não tem como não ser. A lei maior tributária do Brasil é a Constituição, mas não é assim que as coisas funcionam na prática, né? Esses dois tribunais, o STJ e o Supremo, eles se digladiam entre si para definir se a matéria é constitucional ou não. Havendo uma definição de que a matéria é constitucional, repercussão geral, a competência máxima, o tribunal maior da matéria é o Supremo. Se o Supremo diz não é constitucional, isso tem nada a ver com a Constituição não fala nada de direito tributário, né? Então essa matéria é infraconstitucional. A partir do momento em que o Supremo se manifesta nesse sentido, o tribunal maior do assunto passa a ser o STJ, não o Supremo, passa a ser o STJ, porque a matéria é infra, né? No caso da Tustude, isso ocorreu, essa rejeição da dignidade constitucional da matéria, ela aconteceu nesse precedente aqui, que é o tema 956 do Supremo, né? Qual é a tese firmada nesse tema 956? É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência da repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão dos valores de TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. Então, fixado esse precedente, essa tese firmada, a matéria não vai para o Supremo. Bom, ressalva, não vai no que tange a discussão do mérito da tese. Realmente não vai. Mas cabe aqui uma discussão da modulação, porque, a meu ver, no meu modestíssimo entendimento, essa modulação feriu de morte o princípio da irretroatividade do direito. Porque se nós argumentarmos e demonstrarmos que a reviravolta de jurisprudência só aconteceu agora, não há razão para fixar o marco temporal da modulação lá atrás, em 2017. Então, eu penso, opinião minha, não só minha, já vi outros colegas que estão com esse mesmo entendimento, de que a modulação comporta uma discussão constitucional, a modulação apenas, comporta uma subida para o Supremo Tribunal. Tá? E o estupefato está colocando uma questão assim, muito delicada também, que é a seguinte, que é esse terceiro ponto que ele está levantando aí. Como o marco temporal foi fixado lá atrás, 2017, minha gente, já tem 7 anos. O que aconteceu em 7 anos? Muitos contribuintes ajuizaram suas ações, tiveram decisões favoráveis, essas decisões já transitaram em julgado. E agora? Com essa tese maluca agora. Os estados vão poder ajuizar ação rescisória contra os contribuintes que têm coisa julgada firmada? Algumas, nem prazo para rescisória já não tem mais, já passou 2 anos o período de rescisória desde o trânsito em julgado. É uma outra dor de cabeça que vai nos assolar aí pelos próximos tempos, se é cabível ou não a ação rescisória, né?